muito bem-vindos a mais um episódio do VVV, Vendas, Velhos e Vinhos. Eu tô aqui do lado do meu amigo Zé de tantos anos. Seja bem-vindo, Zé, a mais um episódio. Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Então tá bom, alegres e retumbantes aqui. Então olha só, pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer de coração ao pessoal da Red Minds, os estúdios onde a gente faz as nossas gravações aqui do nosso podcast. Agradecer também ao Bira e a Simone da Vinhos do Sul, que nos fornecem e fazem a curadoria dos nossos vinhos que a gente abre em todos os nossos episódios. E lembrar vocês que estão chegando agora, curtam esse podcast, senta o dedo, assinem o nosso canal, ative o sininho, compartilhem com seus amigos, que vai ajudar a espalhar esse conteúdo, essa nossa mensagem que a gente quer contribuir com todos vocês. E obviamente comentem, participem, façam críticas, elogios, são sempre muito bem-vindos. A gente adora receber os recados e trocar ideias com vocês. inclusive quando são coisas que falam mal da gente. Não tenha dúvida. A gente é aberto para isso. Não tenha dúvida, não tem um problema nenhum com isso. Muito bem, Zé, passados esses nossos os recados paroquiais, como a gente costuma dizer, vamos falar do tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre você entender o seu cliente, que é um dos erros mais comuns que eu vejo as empresas cometerem, de acharem que conhecem o cliente, acharem que conhecem a fundo o seu cliente, mas tomam um monte de decisões baseadas no eu acho que o meu cliente é isso, eu acho que o meu cliente é aquilo, mas quando você vai ver lá no fundo, as empresas conhecem muito pouco, param muito pouco tempo para pensar e estudar e ir a fundo o entendimento do cliente. Você acha que se você faz pesquisas, NPS, por exemplo, regularmente, isso pode te dar algum cheiro para você conhecer o cliente ou não? Eu acho que é um dos componentes importantes, mas não é o único. Primeiro, quando você faz pesquisa... Bom, primeiro NPS, para quem não conhece. NPS é uma metodologia chamada, vem do inglês Net Promoter Score. É uma metodologia desenvolvida por um dos sócios da Bain Company, Fred Reichelt, que em 2003 publicou um artigo na Harvard Business Review que apresentou o NPS e rapidamente se tornou a metodologia de pesquisa de satisfação mais utilizada no mundo. Vocês estão vendo porque ele é careca, né? Porque não dá para crescer cabelo numa mente que fica com tanta informação assim. Mas enfim, só para quem não sabe o que é NPS, obviamente... Velho pode fazer bullying contra o velho, não tem problema. Tô tranquilo. A gente não é politicamente correto. Não, nem um pouco. Mas quem sabe um dia a gente faz um episódio sobre NPS, não é esse o objetivo, tá? Mas NPS, um dos modelos, talvez o mais popular, talvez não, o mais popular adotado no mundo de pesquisa de satisfação. Então eu não tenho dúvida nenhuma, Zé, respondendo a tua pergunta, que sim, o NPS é um componente importante para entender o cliente. Mas é insuficiente. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você precisa gastar o que a gente costuma falar, sola de sapato, e ir lá conversar. Eu fiz a pergunta de propósito, tá? Porque eu não acredito que o NPS sozinho vai te falar do cliente. Mesmo porque é uma pessoa que responde. Exato. Ou duas, ou três, que podem estar de mau humor naquele dia, lembrar bem de você. E isso é uma coisa super importante. Sempre que você faz uma pesquisa de satisfação, é fotografia. É fotografia de momento, não é filme. Ou seja, vamos supor que eu fiz uma pesquisa de satisfação com você hoje, e ontem você teve uma experiência sensacional com a minha empresa. Talvez você vá dar uma nota muito mais alta do que se você teve uma experiência péssima com a minha empresa, exatamente. Por mais que no geral você esteja super satisfeito. Mas por conta de ontem, do trauma de ontem, você vai lá me dar um 0. E só para pegar esse teu gancho da importância da gente gastar a sola de sapato, eu acabei de fazer um projeto com um cliente novo que comecei a atender uma empresa de consultoria, e eles são uma indústria que vendem para lojas que vão vender lá para o consumidor final o produto deles, que eles fabricam. E uma das coisas que eu pedi para fazer nesse meu diagnóstico, além de rodar uma ferramenta diagnóstica, um monte de metodologia que eu desenvolvi, eu falei, eu quero conversar com o lojista. E eles me listaram uns X lojistas, e aí eu peguei meu carro e eu fui fisicamente lá conversar com o dono da loja, com o gerente da loja e assim por diante. A gente já falou aqui uma vez, o segredo está na rua. Está na rua. Então, e foi assim, foi extremamente rico para mim ir lá conversar com os lojistas, e foi interessante porque eles têm lojistas desde lojas de alto padrão, vamos chamar de classe A, e lojas que vendem para gente da classe C e D. E eu fui em todos esses lugares, foi extremamente rico em conversar com as gerentes das lojas, os gerentes das lojas, os donos das lojas, porque aí você começa a ter muito mais insumo. Então o NPS é um deles, mas não é o único. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto que eu acho super importante. A gente já falou algumas vezes em outro podcast que tem dois tipos de empresas. Empresas que fazem negócios B2B, empresa que faz negócio com outra empresa, e empresa que faz negócio B2C, que vende para o consumidor final. E tem o B2B2C. Tem o B2B2C.
Muito bem, se a tua empresa faz negócio B2B, a gente também já falou, e é super importante ressaltar isso, que a gente tem que lembrar que por mais que sejam duas empresas fazendo negócio, por trás de cada uma dessas empresas tem pessoas. Então sempre quando a gente está falando em entender o seu cliente, você tem que entender aquele interlocutor típico com quem você se relaciona. Ou seja, se eu faço um negócio B2B e eu me relaciono tipicamente com 3 interlocutores diferentes, eu me relaciono com o cara de compras, eu me relaciono com o engenheiro e eu me relaciono com, sei lá, o presidente da empresa. Eu talvez tenha que entender os 3, porque cada um tem uma necessidade, um desejo, sente uma dor diferente, quer ter um ganho diferente. Então, quando você faz negócios B2B, você tem que sempre pensar na pessoa física, no que eu costumo chamar no CPF, aquele interlocutor típico ou os interlocutores típicos com quem você se relaciona. E uma vez, se você faz B2C, obviamente fica, entre aspas, mais simples, porque você já está falando com um interlocutor típico. Então, sempre que vai pensar nisso, pensa em interlocutor típico, seja B2B ou B2C. E a partir daí, o importante, Zé, é a gente identificar quais são as tarefas que esse interlocutor típico tem que realizar na vida dele, quais são as dores que ele sente ao realizar essas tarefas e quais são os ganhos que ele quer ter ao realizar essas tarefas. E aí a recomendação que eu sempre dou para o cliente, e aí a gente pode fazer alguns exemplos práticos, é, num primeiro momento, esquece o teu produto ou serviço e pensa só no cliente. Entende o cliente a fundo. Depois você vai olhar para o produto ou serviço, que é uma reversão da lógica natural das pessoas. Normalmente a gente primeiro pensa em produto para depois pensar o que vai vender e como vai vender. E aqui hoje que eu estou preconizando, a metodologia que eu gosto de utilizar é esquece o produto por um minuto e vai entender o interlocutor. Tarefas, dores e ganhos. Porque na hora que você entende as tarefas, dores e ganhos, fica muito mais fácil de você olhar para olhar para dentro da tua empresa e falar o seguinte: eu tenho um produto ou serviço que vai gerar o ganho relevante ou tirar aquela dor grande que o cliente sente? Porque se você não tiver, ele não vai ver valor. Então, estaria ótimo isso, mas quando eu prospecto, eu preciso, na prospecção, já mostrar alguma coisa que eu tenho no meu baú de produtos ou serviços. E às vezes eu não tenho essa noção total ainda do cliente. Para um cliente que está em casa, é mais fácil de eu ter essa noção. Mas para um cliente que eu estou prospectando, como eu faço isso? Por isso que é tão importante fazer esse trabalho de entender a fundo o cliente típico, a partir daí criar o que a gente chama de persona, que é uma personificação desse cliente típico, para você já ter um cheiro de quais você acha que são as principais dores que ele sente e quais são os principais ganhos que ele quer ter. Uma vez que você tem isso já definido, que você fez estudo, na hora que eu vou conversar com você, o que eu tenho que fazer? Ah, o Zé se encaixa naquele persona? Se encaixa, show de bola. O que eu tenho que fazer? Em vez de sair apresentando coisa, eu deveria te fazer perguntas. Eu devia começar a minha conversa contigo, antes de mostrar minha apresentação institucional, meu produto, meu serviço, benefício, é te fazer meia dúzia de perguntas que eu chamo aquelas perguntas poderosas, que vão validar se de fato você vê valor naquilo, se de fato você sente aquela dor, se de fato você quer ter aquele ganho. Eu preciso querer falar para você. Se eu não quiser falar, não adianta você perguntar. Mas se você se dispôs a investir tempo em estar comigo, é porque algum interesse em mim você tem. Sem dúvida. Ninguém vai dar tempo para outro. Hoje em dia, ainda mais nos dias de hoje, nessa correria que a gente vive, ninguém vai dar tempo. Não, eu não tenho o menor interesse no que a empresa do Zé pode me oferecer, o que o Zé pode me oferecer, mas eu vou bater um papo com ele só porque eu sou educado. Então, dificilmente isso acontece, né? Para o cara ter esse interesse, ele precisa ter um cheiro do que você faz. Precisa ter um cheiro do que eu faço, não tenha dúvida. Vamos dar um exemplo qualquer aqui, tá? Inventar um exemplo. Eu quero vender CRM, tá? Um sistema de gestão de vendas. Isso. Eu tenho isso e eu quero vender. Aí eu olho para a tua empresa e eu falo assim, bom, o presidente, o Flávio, ele vai querer o CRM só se eu falar para ele que ele vai conseguir ganhar mais dinheiro, ter mais visão, conseguir ter mais controle da área de vendas. O cara que toca vendas, eu vou ter que vender para ele que é uma melhor forma dele gerir os vendedores e ter informação única e ter dados, e dados que são muito importantes, ele pode tirar coisa dali. Perfeito. E para o vendedor, eu tenho que vender a ideia de que aquilo ali vai facilitar o trabalho dele, mesmo sendo chato ele ter que colocar lá. Perfeito. Só que eu preciso vender para o cara de compras, que o cara de compras vai ver só número. Então, se o meu preço não for tão baixo como o do concorrente, eu vou ter que dar argumento para ele, dizendo que no longo prazo, o custo operacional do meu software é mais barato que o outro, então no longo prazo ele vai ter alguma vantagem. São 4 CPFs. São 4 coisas diferentes. Tudo certo. Então eu já sei quem é você,
quais são suas necessidades. A princípio, E o meu produto deve te atender. Isso. Aí eu vou te prospectar. Uhum. Eu vou te prospectar. Você me deu bola. Se você me deu bola é porque ou você não está satisfeito com o teu CRM, ou você não tem, ou você quer entender mais CRM. Isso. Uhum. Por algum motivo você vai me dar bola. E aí eu começo a fazer perguntas quando eu falar com você. E claro, essas perguntas, a ideia dessas perguntas é justamente essa. Se você está falando com o presidente da empresa, que você já tem um cheiro que é isso que ele quer, você tem que fazer essas perguntas para validar. Por quê? Porque um dos maiores erros que eu vejo os vendedores cometerem é assumirem que o presidente quer tal coisa e pegar a avenida e dizer, não, porque o CRM vai fazer A, B, C, D, F, G naquela tal coisa. Só que de repente aquele presidente está com uma outra dor, uma outra necessidade completamente diferente e pegou a avenida errada. E aí não vende. E não vende por quê? Não é porque o teu sistema não faz. Não. É porque você não soube validar se de fato aquilo era a necessidade do cliente. Por isso que o entender o cliente é fundamental. Antes de sair vendendo, você tem que entender o cliente. Vamos voltar ao nosso exemplo tosco de um jantar com uma pessoa que você quer conquistar. Qual é a hora que você... Vocês perceberam que o Zé só pensa naquilo, né? Não. Mas tudo bem, vamos lá. Qual é a hora que você pega na mão da pessoa? Tem que ser a hora que você recebeu Um sinal de que pegar na mão vai estar tudo bem. Porque se você for a pessoa vai puxar e acabou o jantar. E acabou o jantar e acabou provavelmente toda a chance de relacionamento com aquela pessoa, seja lá quem for. Exato. É a mesma coisa na venda. Exatamente. Mas para você receber o sinal, você precisa do sinal. Você precisa ter uma interlocução para receber o sinal. Exato. E na venda, como que você recebe esses sinais? Fazendo perguntas, recebendo respostas. E até porque, quando você faz uma pergunta inteligente, uma pergunta poderosa, normalmente isso tira o cliente da zona de conforto, no sentido de falar, nossa, não tinha pensado nisso, e ao mesmo tempo fala, nossa senhora, como não tinha pensado, esse cara é bom, esse cara entende o que está falando, esse cara é do ramo, opa! Com isso você vai ganhando pontos e talvez seja na hora de pegar na mão. Exato. Então eu acho que esse e isso ponto... não tem a ver com spin selling, né? Porque as pessoas podem pensar, não, então isso é spin selling, que é a metodologia que você fala mais e pergunta mais, tal, para tirar... Não, a gente está falando no geral. No geral, fazer perguntas de novo, ninguém aqui está dizendo nem que o spin selling é bom ou é ruim. Em alguns casos ele é excelente, em outros casos talvez ele não se adeque. E aquilo que a gente já falou tantas vezes nos nossos podcasts, e vamos repetir hoje de novo, que é importante para quem está chegando agora. A gente tenta aqui, no nosso podcast, desmistificar para quem está nos assistindo que existem fórmulas mágicas. Que faça isso que vai acontecer aquilo, sempre. Não é assim. Em alguns casos sim, em outros casos não. Então, metodologias e fórmulas e ferramentas são ótimas, são funcionais em alguns casos. Desde que você não ache que seja regra. Não é a panaceia, não é a panaceia do mundo. Então, no final das contas, né, Zé, vamos de novo, voltando aqui. Você descobriu o teu interlocutor típico, entendeu ele a fundo, tem que ir lá amassar barro e conhecer e entender quais são as tarefas, dores e ganhos. Por quê? Porque as boas propostas de valor, não existe nenhuma proposta de valor no mundo que gera todos os ganhos e tira todas as dores. Mas as boas propostas de valor geram ganhos significativos e tiram dores agudas. Às vezes tem propostas de valor que geram um único ganho, tira uma única dor e é o suficiente para o cliente estar decidido a comprar de você. Então é importante você entender quais são as dores agudas que você pode resolver. E aí sim você vai olhar para produto, serviço e falar, que produto ou serviço que eu vou oferecer que vai tirar essa dor. Isso é super importante. Zé, vamos... As coisas não são tão claras como eu estou com um problema de pele e eu vou no dermatologista. Claro. Aí fica mais fácil, né? Mas claro. não é assim. Claro. Não é assim. Vamos fazer o seguinte, Zé. Vamos abrir nosso vinho? Já? Agora. O que nós temos aqui? E aí depois que a gente abrir o nosso vinho, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem coisas super importantes para a gente trazer. Olha só, esse vinho é um vinho super interessante, cara. Esse vinho é de uma vinícola chamada Garbo. Eles têm... É uma vinícola de... São quatro rapazes, eu acho que são os sócios, 3 ou 4 rapazes, lá do Rio Grande do Sul, jovens, são super criativos. Essa eu conheço. Esse vinho é um vinho super interessante porque ele é de uma uva chamada Alicante Boucher. Eu acho que a gente já abriu o Garbo aqui, viu? Se não me engano. Já abrimos o Garbo aqui, já abrimos o Garbo. Ou foi Fopa? Não, Fopa a gente abriu, não, Fopa, a gente não abriu o Garbo ainda não. Eu acho que é o primeiro Garbo que a gente está abrindo. Por sinal, Bia Simoni,
Obrigado pelo fornecimento, o pessoal do Vinho do Sul que fazem a curadoria e nos fornecem o vinho. Esses meninos da Garbo são super criativos. Esse é um vinho de uma uva chamada Alicante Bouschet e eles fizeram o seguinte, produziram o vinho, compraram uma barrica de carvalho de Bourbon lá do Tennessee dos Estados Unidos e colocaram um vinho numa barrica de carvalho que já tinha amadurecido Bourbon. Então, ele é uma barrica de carvalho francês que tem um resto de Bourbon que acaba se misturando com vinho. E ficou um negócio assim, absolutamente que uva que é? Sensacional. Alicante Bouschet. Alicante Bouschet. Esse aqui é uma safra 2022. Vem ali de Monte Belo do Sul, ali bem perto do Vale dos Vinhedos, aí nas Serras Gaúchas, essa uva. Enfim, é feito com todo carinho, com toda atenção. Esses meninos da Garbo fazem vinhos sensacionais. Vamos experimentar o vinho, vamos parar de falar dele, vamos dar um gole nele pra gente experimentar e vamos ver o que a gente acha. Eu lembro que eu tive... Bem escuro, hein? Bem escuro, né? Nossa senhora, olha esse vinho. Ele traz... É interessante porque, de fato, no nariz ele já traz um pouquinho desse negócio do Bourbon. Apesar de, obviamente, ter muita coisa de vinho... Acho que o Flávio está com uma sensibilidade que eu não estou. Olha o tamanho da minha napa. Ainda bem que a gente não paga imposto pelo ar respirado, senão eu tava lascado, né? Com esse meu nariz aqui, eu tenho que ser bom de cheiro, né? Mas o meu não é tão menor que o seu. Agora deu para sentir aqui Não tem um tom embriagante de uísque. Não tem um tom embriagante de uísque? Então, é isso que eu estou falando. Esse resquício da barrica de Bourbon é interessante. E o sabor dá para sentir. Na boca também tem um pouquinho, mas tem uma bela acidez de vinho, tem uma bela fruta negra aqui. Delícia de vinho, hein? Puxa vida. Olha, quem não conhece, muito recomendo. Bom mesmo. Quem quiser, fala com a Bira, Simone. Pelo site, eu conheci a vinícola lá, conheci os rapazes. Muito legal, o projeto deles é muito legal. Eles não são produtores de uva. E eles compram produção, eles usam cantinas de outro, cantina é o lugar que você produz o vinho, né? De outros, e eles têm a loja, a ideia e toda a estratégia de como fazer o vinho. Todo ano eles surpreendem, muito bom mesmo. E é interessante esse negócio de cantina de outros, eu estive agora, no começo do ano, eu estive lá no Vale dos Vinhedos, e eu fui visitar exatamente um coworking de produção de vinho, que é exatamente um coworking. Todo mundo produz lá. Todo mundo, então, pessoas que não têm espaço físico para produzir o vinho, eles compram horas ou espaço com tanques de aço e tudo mais, então, ou seja, é um espaço que vende serviço ou vende espaço para fazer produção de vinho. É super interessante e funciona muito bem, e os caras estão crescendo pra caramba, porque tem muito produtor como essa turma da Garbo que faz esse tipo de coisa. E só um recado para os nossos amigos lá da região, Fontanari, Causa, só manda vinho pra gente que a gente abre aqui e mostra pras pessoas. Ó, eu não vou dar spoiler, mas a gente tem guardado aqui para um podcast que a gente vai fazer, a gente no futuro vai guardar um Fontanari, que é do Vitor, que é aquele chardonnay barricado com batonagem. Esse aí é sacanagem, esse vinho é sacanagem. Aí quando vier o dia a gente vai explicar o que significa batonagem, a gente vai dar um pouquinho de informação a respeito. Mas esse vinho do Vitor é sensacional. Mas mais uma vez, Bira, Simone, muito obrigado. Mais uma vez acertaram na mosca, um vinhaço que a gente está aqui experimentando, esse Alicante Bouschet, envelhecido numa barrica de Bourbon do Tennessee. Muito bom. Sensacional. Mas vamos voltar aqui para a nossa vaca fria, Zé, que eu acho que é super importante a gente voltar a falar sobre o entender o cliente. E por que eu falo isso? Porque depois que você entendeu o cliente, depois que você entendeu quais são as principais dores que ele sente, os ganhos mais importantes, aí você pode entrar no teu olhar para a tua empresa e ver o que você vai fazer em termos de produto e serviço. Que é muito o que aconteceu na tua empresa, Zé. Lembra, a gente tinha um ICP desenhado, à medida que a gente começou a entender melhor o teu cliente médio típico, a gente percebeu que eles tinham uma dor super grande, que passa muito pela tecnologia nova, que está na moda falar de inteligência artificial, e a gente colocou isso na nossa proposta de valor da tua empresa, que mudou completamente o posicionamento da empresa, a abordagem e o próprio ICP. Mas lembrando, nós começamos a pensar e desenvolver soluções de inteligência artificial antes disso. Sim. Você primeiro tem que ter a ideia para onde vai, o que vai, a gente começou a desenvolver. Quais são as tendências? E aí começou a ver nos clientes e aí chegou numa
num serviço, que a gente vende solução de serviço, mais aderente. Desculpa, o que você está falando no final das contas é algo que eu falo o tempo inteiro, que as coisas não são lineares, não é uma evolução linear, é uma evolução que eu costumo dizer que ela é elíptica, você vai e volta o tempo inteiro. Você vê que tem inteligência artificial, volta para cá, olha para cliente, entende, isso aqui se aplica, não se aplica. Mas isso aqui se aplica. Então você vai indo e voltando e vai evoluindo de forma elíptica, porque não é uma reta. É idas e vindas, vai, volta, ajusta, vai, volta, ajusta, vai, volta, ajusta. Exatamente. Que é muito que a gente fez na tua empresa e é muito que a gente tem feito em um monte, e a gente vê o mercado fazendo isso. E hoje, você falou de inteligência artificial, mas hoje eu vejo claramente empresas que oferecem soluções de inteligência artificial que não vão dar certo, porque eles não estão vendo a necessidade exata do cliente, eles querem vender um produto. Mas sabe qual é o maior problema? E aí eu vou te dizer um pouquinho por esse, como eu circulo muito por conta da minha atuação como professor e como consultor e palestrante, é interessante isso, viu? Porque toda empresa que eu converso fala, eu preciso fazer alguma coisa com inteligência artificial. É porque virou FOMO. Aí eu pergunto, mas o que você vai fazer? Não tenho a menor ideia. Ou seja, as empresas querem fazer alguma coisa porque se todo mundo está fazendo, também tem que fazer, mas não tem a menor ideia de como aplicar o que aplicar. Aí vem um fornecedor e fala, eu tenho, aí bota ali e não serve para nada. É o tal do FOMO, que para quem não sabe, a gente só fica falando sigla aqui, né? Mas é que Fears of Missing Opportunities. Então, assim, você tem medo de não aproveitar aquela oportunidade, ou de não estar no barco, ficar para trás, então você tem que ter, porque eu tenho que comprar. Aí vem um cara que quer vender, e você compra uma coisa que ele quer vender, você quer comprar, você não sabe para que serve, ele não sabe. Você não sabe se dá para usar ou não. Se vai trazer resultado ou não. E veja bem, a gente não está falando mal do FOMO, porque ele é importante, porque isso é uma das poucas certezas que eu tenho na vida, eu costumo dizer isso sempre, né? Uma certeza que eu tenho na vida é que um dia eu vou morrer. A outra certeza que eu tenho na vida é que a fórmula que nos trouxe ter sucesso até hoje não vai ser a fórmula que vai garantir o sucesso no futuro. Então a gente está o tempo inteiro incomodado em pensar como que a gente pode mudar e que a gente tem que mudar para continuar sendo competitivo é fundamental. Então o FOMO, ele é útil. O que a gente tem que tomar cuidado é para não cair nessa armadilha. De repente, sem saber para que serve, sem saber o que é, compra um produto, um serviço que no final das contas você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta recurso e não gera nenhum valor para você, não resolve nenhum problema seu. Nesse mercado é muito engraçado, né? Eu escuto coisas como, não, a minha empresa a gente está usando inteligência artificial. Ah, é mesmo? Você tá fazendo o quê? Não, eu comprei 40 licenças de ChatGPT para todo mundo. E? Não, todo mundo agora pode consultar. Então, mas sabe o que acontece, Zé? É super interessante. Eu estive no ano passado, eu fiz uma imersão no Vale do Silício, que foi uma experiência sensacional, porque nessa imersão a gente foi conversar com as empresas. Não é que a gente foi ver as empresas, a gente foi conversar. Então eu fui conversar com o diretor da HP, da Oracle, da Meta, do Google, fomos conversar com sócios de Venture Capital, com startups, com aceleradores, ou seja, com professores das principais universidades, Stanford e Berkeley. Então foi sensacional. E numa das conversas com o diretor da HP, ele trouxe um conceito super interessante, do que eu acabei até desenhando isso na pirâmide da adoção da inteligência artificial. Que na base da pirâmide, você tem o nível 0, que são aquelas pessoas que não fazem nada. Exemplo, meu pai e minha mãe não entendem inteligência artificial, não têm o menor interesse, não querem fazer porque está distante da realidade deles. E hoje, teu pai e sua mãe, para pesquisar um restaurante, ainda usa Google. Usa Google, por exemplo. Aí você tem um nível que ele chamou de nível 1, que são geralmente o que a gente chama dos usuários, que é quem vai lá no ChatGPT e faz uma busca. E veja bem, tem super vantagem de fazer isso. Eu, na minha empresa de consultoria, eu uso praticamente todo dia, se não é o ChatGPT, é uma ferramenta semelhante a essa. Você sabe que hoje nós já estamos utilizando metodologia de SEO para IA. Que é totalmente diferente do que era para o Google. Hoje você já tem muita gente pesquisando coisas nas ferramentas de IA e não mais no Google. Hoje o ChatGPT é o segundo maior buscador depois do Google, né? Exato. E você precisa ranquear lá. E para ranquear lá é totalmente diferente do que do Google, né? Aí você tem o segundo nível, só para terminar o raciocínio. E o segundo nível é onde a maioria das empresas ainda não chegaram e elas têm que chegar rapidamente. Que é o quê? É você usar a inteligência artificial na sua base. Ou seja, como que eu pego aquela inteligência artificial e varre a minha base histórica, que eu já falei em outros podcasts, a nossa mina de ouro, que a gente está em cima dela, só que a gente tem que pegar a picareta para
picaretar e a fazer um buraco e te extrair o ouro. E a inteligência artificial é uma baita ferramenta para você rodar em cima das suas bases. Esse executivo da HP, quando ele estava fazendo essa apresentação para a gente, conversando com a gente, ele falou que a HP estima que 60% de todo o conhecimento do mundo não está na internet. O que significa isso? São os conhecimentos que estão dentro da tua empresa. Você na tua empresa tem base de dados que não está na internet, que são a inteligência que você criou ao longo dos anos, e do mesmo jeito que a tua empresa tem, quase todas as empresas têm. 60% do conhecimento do mundo não está na internet, ou seja, perguntar para o ChatGPT não vai acessar esses 60%. Não. Mas se você pegar uma inteligência artificial e jogar em cima da tua base, você vai passar a acessar a tua inteligência que não está lá na internet disponível. Esse é o seu segundo nível. Nível 0 nada, nível 1 usar ChatGPT ou qualquer coisa similar, nível 2 usar a inteligência artificial na tua base, e o terceiro nível, que é o topo, são as empresas que fazem o LLM, né? Large Language Model, ou seja, criam os motores de inteligência artificial. Que obviamente não é nem para mim nem para vocês, são para as grandes empresas de tecnologia que vão criar esses motores. Mas a recomendação que eu tenho dado aos meus clientes é: como que a gente sai do nível 1, que é usar o ChatGPT, e joga isso aqui em cima da nossa base, porque aí você traz inteligência. E eu acho que esse é a grande sacada, e eu acho que esse é o grande pulo do gato que os empresários têm que fazer. Que não é simplesmente comprei 40 licenças de ChatGPT para a minha equipe. Porque isso faz toda a diferença. Mas voltando ao que estávamos falando de especificamente o detalhe do cliente que a gente quer ir buscar. Exatamente. E ao entender ele a fundo, você vai saber se de repente oferecer uma solução de IA em cima da base. Mas adianta você falar que você vai oferecer a solução, pegando só o gancho, né? A solução de IA em cima da base, se você não sabe se ele tem uma base estruturada. Exatamente. Se essa base está completamente... Porque eu conheço empresa que não tem base de dados. Tem um pouco na cabeça de um pouco na cabeça de outro, um pouco no computador de um, até alguma coisa numa base de dados, mas está tudo bagunçado, desestruturado. Se o camarada não tem isso estruturado, como que você fala? Não, eu tenho uma solução de inteligência artificial que vai rodar em cima da tua base. Ele fala, que base? Então, se você não entende o cliente, como é que você vai fazer oferta para ele? Porque talvez o que você tem que oferecer em primeiro lugar, nesse meu exemplo, é: vamos criar nossa base de dados para depois jogar a inteligência artificial? Agora aquele empresário está desesperado porque todo o tal do fonte que você falou, né? Está desesperado porque todo mundo fala em inteligência. Ele vai lá e contrata. E não vê valor nenhum. Hoje a gente tem graças a Deus, a gente tem um problema bom, que é escolher reunião. Porque eu tenho muito possível cliente que na verdade é curioso. Ele quer saber muito sobre inteligência artificial, não tem nem vontade de comprar, nem nada, ele quer só se informar. Que não tem problema nenhum, mas eu tenho problema em ficar dando informação o dia todo e não vender. Claro. Né? Então eu preciso equalizar isso. Você precisa separar o joio do trigo, inclusive, né? Produtivo. É outra dificuldade quando você tem alguma coisa que todo mundo quer. Claro. É isso aí. Bom, pessoal, estamos aqui, acho que chegando no final do nosso podcast. Por incrível que pareça, já se passaram quase meia hora. Quase meia hora. Como sempre. Então, pra gente qual a grande mensagem que a gente passa hoje? Zé, eu acho que a grande mensagem que a gente está passando hoje é você abandonar o eu acho que o meu cliente quer isso, o meu potencial cliente quer isso, e venha para o eu sei que. E para sair do eu acho que e vir para o eu sei que, vai para a rua. Vai para a rua. Vai para a rua, vai gastar sola de sapato, vai conversar, vai enfrentar o dia a dia, como a gente costuma dizer no popular, vai para o trecho e vai de fato conhecer a fundo o teu cliente. Porque na hora que você conhecer a fundo o teu cliente, e aí sim você pensando o que você pode oferecer, as coisas começam a se encaixar e quase que parece Moisés abrindo o mar vermelho, quase que mágico, fica óbvio o que você tem que fazer. E infelizmente, a maioria das empresas, dos gestores, das pessoas que pensam a estratégia da empresa, acham que conseguem fazer estratégia sentados no escritório, no ar-condicionado. E aí falha, na maioria das vezes. Engenheiro de obra feita. Exatamente. Então eu acho que essa é a principal mensagem. E para a gente terminar, mais uma vez, Red Minds, nosso parceiro aqui que nos oferece o estúdio para a gente poder fazer nossas gravações, muito obrigado. Saúde ao Rodrigo Roque. Rodrigo Roque, obrigado, boa. Bira e Simone, nossos fornecedores e curadores de vinho, Vinho do Sul. Muito obrigado também. Quem quiser entrar em contato com o Bira e Simone, na descrição aqui do vídeo tem aí o WhatsApp do Bira. Podem falar com eles. Se vocês falarem que ficaram sabendo aqui no VVV, eu sei que o Bira vai dar uma condição especial para uma primeira compra, para vocês começarem a conhecer a capacidade que eles têm de garimparem preciosidades como essa.
É isso aí. Zé, obrigado. Saúde. Saúde. Até a próxima. Valeu, Valeu, pessoal. gente.